Hoje a gente vai falar com o candidato Rafael Goff, do PSDB, que já está aqui no nosso estúdio. Durante esse momento, a gente já tem feito as entrevistas aqui no estúdio, mas com cuidados sanitários ainda, tem 2 metros de distância entre onde eu estou e onde o candidato está, e por isso que a gente recebe ele aqui no nosso estúdio. Candidato, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Parabéns à TV Historial pela atitude. Agradeço. Agora a gente conta os 13 minutos e meio a partir deste momento valendo. Candidato, na eleição de 2016, primeiro apresentando Rafael Goff, candidato PSDB, 35 anos, vereador da cidade de Pindamonhangaba e advogado também. O candidato já foi eleito em 2016, quando foi candidato a vereador. Naquela campanha, na declaração de bens, que é obrigatória, o senhor declarou ter um pouco mais de R$32 mil. Nesta campanha agora, a sua declaração de bens é de um pouco mais de R$400 mil, R$409 mil, para ser preciso. Tem um crescimento aí de 1.168%. Naturalmente que isso não é nenhum crime, a pessoa ter mais bens não é nenhum crime, mas levanta questionamentos da população. Em 4 anos como vereador, um crescimento significativo dos bens. Como é que o senhor explica isso? Bom, é que se checar profundamente isso daí, foram 2 terrenos que eu e minha esposa compramos e que o terreno está financiado. Então, quando a gente fala de 400 e poucos mil reais, não é que o meu patrimônio cresceu e eu adquiri essa quantia e consegui comprar, paguei à vista. Existe um financiamento de 20 anos. Então, isso não significa que eu tenho esse valor total e adquiri isso daí ao longo desses 4 anos. São 20 anos de pagamento. Então, acho que toda pessoa tem o direito de poder comprar um terreno financiado e poder pagar ele ao longo dos anos, né? Tem um nome limpo, a gente tem crédito, então eu pude comprar e financiar. Naturalmente. A gente pergunta sempre justamente para que as explicações possam ser dadas. Sim. Decorrente da sua campanha em 2016, o Ministério Público Eleitoral abriu uma ação penal, né? Um processo por conta de omissão de receitas e despesas na prestação de contas da campanha, algo que é obrigatório também a qualquer candidato. Existe aí pelo menos um problema, por mais que a parte do Ministério Público Federal seja de investigação, não seja de definição, existe aí pelo menos um problema de transparência. O que garante ao eleitor que nesta campanha de 2020 vai ser diferente e, principalmente, que se o senhor for eleito prefeito de Pindamonhangaba, vai ter uma transparência na administração dos bens públicos? Acho que o primeiro passo é esclarecer para o público que esse processo foi suspenso, então ele não está mais tramitando e a verdade foi esclarecida. Então acho que esse é o primeiro passo. As dúvidas foram solucionadas. Não houve nenhuma omissão? Não houve nenhuma omissão. Foi baseado em um site falso, alegações mentirosas e que isso tudo foi comprovado na justiça. Então hoje o processo está suspenso, não existe mais nada disso. Esse é o primeiro ponto. Eu sempre primei pela transparência, inclusive no meu mandato de vereador, com várias leis relacionadas à transparência, como foi o caso agora da lei da transparência na fila do SUS, que várias denúncias de pessoas passando na frente do outro, a população sem saber quando que ia poder ser atendida, qual era a perspectiva. O povo, 5 anos na fila de espera para exame, consulta e cirurgia. Eu fiz a lei para que garantisse a transparência, a obrigação da divulgação da fila de espera. O prefeito foi contra, e nós derrubamos o veto e a lei está em vigor. Eu fiz leis para fiscalização do dinheiro público, leis que garantem a transparência. Então, para mim, isso é extremamente importante, a gente ter a transparência e poder divulgar todos os atos e ser o mais claro possível com o povo. Tá certo. Vamos falar então um pouco das suas propostas. Na área de mobilidade urbana, uma preocupação grande da população de Pindamonhangaba em relação ao transporte público, que já é uma polêmica há muitos anos na cidade, o contrato que a prefeitura tem com a Viva Pinda. Mas a gente não viu no seu plano de governo nenhuma proposta direta em relação a isso. Isso quer dizer que o senhor acredita que a empresa atual está oferecendo um bom serviço e que deve continuar? Ou o senhor pretende fazer algo diferente para resolver de uma vez por todas essa situação? No meu plano de governo eu fiz as ações macros e eu discutir a cidade num todo. Eu não precisei ficar entrando em pontos específicos. Quando eu falo da mobilidade, eu falo da maneira como a cidade precisa ser investida e o que tem que ser feito para a cidade crescer.
Quem acompanha meu mandato sabe bem o quanto eu tenho fiscalizado e cobrado essa empresa e a prefeitura. Inclusive em outras entrevistas, em todas as redes sociais, né, os meios de comunicação, eu deixo bem claro que a primeira atitude é fazer a licitação do transporte público. Não dá para a gente aceitar mais a empresa da maneira como ela está agindo e a prefeitura deixar isso acontecer. O contrato do ônibus está vencido há quase 10 anos. Não é possível que um gestor da cidade não tome atitude para fazer uma nova licitação. Então, é a readequação das linhas, são o reajuste das linhas, né? Por exemplo, a linha Feital Moreira César, que foi extinta. Não é possível a gente permitir o transporte complementar hoje que funcione até sábado, 1 hora da tarde. Depois das 13 horas do sábado e no domingo, a van não pode ir nos bairros. Quantos bairros hoje não são atendidos pelos ônibus? Por que a gente não criar novas modalidades? Essa integração. E quando eu falo de integração, eu também falo do terminal, onde é a nossa rodoviária no centro, para que a gente possa fazer essa integração das passagens. Então, a pessoa que está em Moreira César vai para Aretama, quem está no Cidade Nova, no Jardim Regina, as pessoas que querem se locomover na cidade, nós já temos uma das passagens mais caras do Brasil. Aí as pessoas têm que ficar pagando 2 passagens para ir, 2 para voltar. Então, criando o terminal integração, a gente consegue que as pessoas consigam sair do seu lugar e chegar no destino final pagando apenas uma passagem. Com a nova licitação do ônibus, além de também ter ônibus mais modernos, a gente precisa, até nesse sentido de integração, por exemplo, os ônibus hoje eles estão recebendo pessoas com bicicleta, isso nas cidades modernas. Porque em Pinda, onde a gente tem um número de ciclistas tão grande, os nossos ônibus também não podem aceitar os ciclistas. A gente precisa integrar a modalidade. E falando de mobilidade, a gente também não pode esquecer das calçadas, porque a calçada ela é a rua do pedestre. Aí a gente precisa cuidar dessas calçadas, porque não adianta pintar guia, precisa cuidar da calçada. Aí a calçada é onde estão os pedestres e onde atinge todas as idades. São as crianças, são os nossos deficientes, que hoje tem que andar, que estão de cadeira de rodas, tem que andar na rua. Qualquer tipo de deficiência, os nossos idosos, até mesmo as mulheres que têm que trabalhar de salto, se atinge todas as pessoas com todas as idades. Então, a mobilidade urbana precisa ser olhada com muito carinho, mas a primeira atitude é com relação ao transporte público. Tá certo. Na área de economia, o senhor fala bastante sobre economia criativa e também economia solidária, de estimular isso em Pindamonhangaba. São 2 modalidades que estão muito ligadas ao empreendedorismo. Mas a gente sabe que o empreendedorismo, muitas vezes também, ele acontece por motivos de necessidade e não tanto de vontade. As pessoas ficam desempregadas e aí elas têm que recorrer a um negócio próprio para conseguir se sustentar. E a gente sabe também que o empreendedorismo tem uma taxa de mortalidade muito grande, né? As empresas são criadas, mas em pouco tempo tem uma taxa grande de empresas que fecham rapidamente. Então, a gente quer saber o seguinte, qual que seria a sua proposta para estimular esses novos negócios e para não deixar que eles acabem tão rapidamente? Primeiro que eu acredito que o empreendedorismo, na verdade, é uma oportunidade, não é só uma necessidade. Porque muitas vezes... Mas a necessidade é uma realidade no Brasil. Sim, mas é uma grande oportunidade da pessoa poder ter o seu próprio negócio e poder se desenvolver. Existem inúmeros casos de sucesso de pessoas que e a pessoa empreendendo, ela conseguiu crescer e evoluir na sua vida. Desde a pessoa que começou lá, ficou desempregada e começou a vender o brigadeiro, que de repente começou a ampliar a produção, aí de repente ela abriu uma MEI e aí ela começou a vender para padarias e restaurantes, até mesmo ela montar, aí ampliar a empresa dela e às vezes até deixar de ser MEI se tornando uma empresa maior. Isso é um exemplo simples, mas às vezes diante de necessidades a gente tem que ver oportunidades. E na maioria das vezes a oportunidade dá certo. A gente tem um caso de pessoas que abrem, às vezes porque querem emitir uma nota fiscal. Agora a gente tem um grande caso de pessoas que querem empreender e através dessa oportunidade elas vão poder crescer. Então a gente precisa dar mecanismos e dar um suporte para que as pessoas possam empreender. Enquanto vereador eu tinha feito o Código de Defesa do Empreendedor, baseado na MP da Liberdade Econômica do presidente Bolsonaro, mas que aqui em Pinda não foi para frente, seguraram o nosso projeto. Então, como prefeito, primeira atitude, atualização da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. São mais de 10 anos que existe a lei e até agora não foi atualizada. Incentivos, a Sala do Empreendedor, o Poupa-Tempo do Empreendedor. São projetos que a gente já tinha incluído, que eu tenho falado já há um bom tempo, para que a gente tenha num único lugar
que tenha todo um suporte técnico, a qualificação e as oportunidades para que as pessoas de Pinda possam empreender. Então, primeiro é fortalecer o empreendedorismo, que dá meios para que a pessoa possa abrir seu negócio ou aqueles que têm o seu negócio possam investir. E tudo isso, quando a gente fala do empreendedorismo, da sala do empreendedor, a gente fala da prefeitura ajudar o nosso empreendedor a poder crescer, ele poder investir na cidade. A gente tem tanta gente boa, tem tantas pessoas que querem investir e que não sabem como. Então é dever da prefeitura, da gestão pública, auxiliar esses nossos empreendedores. E a economia criativa, não dá para a gente não pensar nisso. Principalmente agora com a pandemia, ou pós-pandemia, a gente tem que ser cada vez mais criativo e investir nas diferentes modalidades de economia. A gente tem um turismo maravilhoso que pode ser explorado, a nossa cultura, nossos artesãos, o produtor rural. A nossa cidade é muito rica e ela tem uma potência muito grande, um potencial muito grande para todas as áreas. Isso sem falar também da tecnologia. Inclusive, tem como projeto a criação do Centro de Inovação. Potencializar o desenvolvimento econômico da tecnologia. Incentivo às startups, incentivo oportunidades para os nossos jovens e pessoas que querem investir em tecnologia. Hoje, as pessoas têm que sair de Pinda para ir para outra cidade, para outro estado. O que nós queremos é que as pessoas possam ter um local para desenvolver os seus projetos e vender para o resto do mundo. Essa é a diferença. Inclusive, tem um projeto do governo do estado chamado Fábrica de Cultura, que nós vamos trazer para Pinda, que são projetos de economia criativa e projeto com todos os nossos artistas ligados à música, teatro, à dança. Então, é tecnologia e, ao mesmo tempo, todas as artes envolvidas. Tá certo. Falando um pouco sobre educação, candidato, uma das propostas do seu plano de governo diz que pretende atingir as médias locais de notas no IDEB. Pelo menos desde 2007, Pinda tem apresentado notas que já são iguais ou até melhores do que as notas que são projetadas pelo Ministério da Educação. Isso significa que a cidade tem ido bem nesse sentido? O que o senhor entende que não está bom o suficiente? Porque nessa questão do IDEB, pelo menos, Pindamonhangaba tem notas boas. Pinda já vem com notas boas nos últimos anos, mas no último resultado do IDEB, Pinda caiu. Não sei se você tem essa informação, mas o último resultado do IDEB, Pinda caiu 0,1. Do ano passado para esse ano caiu. De 2017 para 2019, a nota passou de 6,3 para 6,5 em uma categoria e de 6,9 para 6,8 na outra categoria. Mas agora caiu 0,1 em uma, mas aumentou 0,2 em outra. Mas no índice geral, quando você calcula do IDEB, ela caiu 0,1. A grande questão é o seguinte, a gente primeiro... porque a educação precisa ter esse olhar especial pela prefeitura, porque é a parte mais importante da formação da criança. Então, a creche, a escola municipal. Hoje nós temos cerca de 1.000 crianças na fila de espera aguardando vaga na creche. Então, já começa com uma informação importante como essa. 5 creches em construção que não são concluídas nunca, que começou a ser construída já há quase 5 anos atrás e que não foram entregues. Eu consegui trazer recursos de quase 2 milhões de reais do governo do estado para construir a primeira creche escola de Pinda. O prefeito não fez e acabou perdendo o dinheiro e voltou o dinheiro para o governo do estado. Então começa para a gente pensar nas crianças dentro das creches. Também um incentivo à creche em período integral e a escola em período integral. A gente tem que ter esse olhar com atividades extracurriculares para as nossas crianças. Tem mães que trabalham o dia todo e aí só tem vaga meio período na creche. E ela se sente muito mais confortável até mesmo. Aproveitando de creche, só porque a gente vai encerrar o tempo, uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte. O senhor fala de ampliar vagas em berçários e creches, mas não cita exatamente número nem local. Onde que o senhor pretende agir mais fortemente? É que no plano de governo a gente não precisa definir o local, né? Eu estou dizendo que precisa. Mas hoje tem 2 bairros que têm a maior demanda, que é o bairro do Cidade Nova e o bairro do Jardim Regina. Os outros prefeitos prometeram que iam fazer e não fizeram. A creche escola, inclusive, ela já tem definido o local no Cidade Nova para que a gente possa fazer ali também. Tá certo, candidato. O tempo acabou de 13 minutos e meio de entrevista, mas agora o senhor tem mais 1 minuto para as suas considerações finais direto para a população. Tá certo, o tempo passa rápido aqui. Agradecer a oportunidade, falar com você do meu compromisso com Pindamonhangaba. A minha cidade, a cidade da minha família, a cidade dos amigos, a cidade onde a gente tem uma história longa aqui em Pinda, mas eu quero poder ser o melhor prefeito que Pinda já teve. Eu me preparei a vida toda para isso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu posso ser o melhor prefeito para a nossa cidade.
Para isso, eu preciso do seu voto, para que você me dê essa oportunidade de fazer a diferença, de ajudar a transformar a vida das famílias da nossa população. Tenho um histórico grande de lutas, de conquistas desde os meus 17 anos e agora é a nossa vez, agora é a nossa oportunidade. Pinda pode mais, Pinda merece mais. É por isso que eu peço o seu voto. Rafael Goff, 45. Rafael Goff, 45. Todos por Pinda, todos unidos por uma cidade melhor. É isso que eu peço para vocês, para que nos ajude a transformar a nossa cidade em uma cidade muito melhor e que a gente tenha cada vez mais orgulho de viver aqui. Muito obrigado pela presença aqui, candidato. O Jornal Setorial de hoje fica por aqui.